as leituras deste domingo, terceiro domingo do Advento, encontramos a primeira leitura, a leitura do profeta Sofonias. Sofonias é um dos 12 profetas, chamados profetas menores, que compõem, portanto, este livro dos 12. Esse profeta Sofonias, ele é pouco lido, são apenas 3 capítulos que a Bíblia nos oferece da sua profecia, do seu ministério, mas sabemos o suficiente para afirmar que ele viveu em Jerusalém em um tempo de muita turbulência, mas também de muita esperança. Afinal, ele estava no momento em que o rei Josias, realizava uma grande reforma na vida do povo. Uma reforma que tentava reverter uma situação de muita preocupação, porque afinal os reis anteriores haviam construído uma realidade religiosa em Israel, em Jerusalém, que desafiava a lei do templo, desafiava a aliança. Afinal, a introdução de outros deuses e de práticas idolátricas violava diretamente o pacto com Adonai, com Deus. E, portanto, o povo se colocava sob as ameaças que a própria lei havia estabelecido, as maldições para quem viola o pacto. Portanto, a primeira parte do profeta Sofonias é um texto que desafia, digamos assim, a nossa emoção, porque nos coloca diante de palavras muito duras, de destruição, de morte, de catástrofe, que certamente a história provou que aconteceu, porque afinal a situação daquele momento era a situação de grande ameaça externa. A população vivia sob a ameaça de grandes poderes, o poder da Babilônia e naquele momento o poder de Nabucodonosor. E foi justamente esse o rei que depois, concluindo, digamos, essa etapa da história de Israel, levou o povo para o exílio. E do exílio, portanto, a reflexão sobre tudo o que havia acontecido antes, as palavras dos profetas, permitiram então que aquilo que tinha sido, quem sabe, apenas uma pregação oral, se tornasse um texto que perpetuou, que foi conservado na memória do povo, como aquela advertência que, através dos profetas, Deus já havia nos feito para que pudéssemos nos converter. Portanto, diante do convite de conversão do profeta Sofonias da primeira parte, encontramos ali a última parte do livro, capítulo 3, aquele que é apresentado na nossa liturgia como um momento da alegria. A alegria de uma volta para casa. Isto é, depois de ter anunciado a necessidade de conversão e a dificuldade de vencer os desafios, que é de vencer a idolatria, vencer tudo aquilo que afastava a população daquele projeto divino que já tinha sido manifestado na aliança. Portanto, ali a leitura que nós escutamos neste nosso domingo é aquela que nos fala da grande alegria de Jerusalém que retorna. Portanto, já imaginamos que essa profecia não é exatamente do profeta Sofonias, que viveu no período do rei Josias, mas certamente de um discípulo ou de alguém que em seguida, refletindo sobre o que aconteceu, sobre o ocorrido em Jerusalém e aquele momento vivido que era de alegria pelo retorno, pôde então oferecer um processo, um trajeto completo, como cada um de nós, que também nos encontramos muitas vezes na vida apenas passando pelos momentos difíceis, onde não somos capazes ainda de ver a realidade, que é aquela que se apresenta a nós pela fé. É assim então que o grito de alegria de Sofonias representa para nós que vivemos esse tempo de preparação para o Natal um motivo de alegria. Podemos viver momentos de sombra, como dizia o Papa Francisco na sua carta Fratelli Tutti, né? Sombras de um mundo fechado. É assim que ele inicia a sua carta, mostrando um pouco qual é a realidade em que vivemos, o quanto é dura a nossa decisão de permanecer fiel a uma aliança, a um acordo com Deus, mesmo sabendo que os desafios do mundo são enormes. É ali então que a palavra de hoje do profeta Sofonias injeta esperança. Deus está no meio de ti. É aquele que está ali. O Senhor teu Deus está no meio de ti, repete o profeta Sofonias. Isto é, se há poucas razões para crer e esperar, recorda-te, o Senhor está no meio de ti. Para nós cristãos, sabemos que este Senhor que está no meio de nós é aquele que se chama Emanuel, aquele que no Natal nós acolhemos como uma expectativa que sabemos, ele já está presente em nosso meio, mas essa presença será plena e essa é a expectativa quando um dia ele há de reconstruir todas as coisas. A começar pela nossa vida. É claro que experimentamos já em pequenas doses aquilo que é a esperança do povo cristão, né? De que um dia Deus possa resgatar todo o mundo do mal, da perversidade, tudo aquilo que jeta sombra que lança sombra sobre a nossa vida. Portanto,
a palavra do profeta Sofonias, que fala: grita de alegria, cidade de Leão, rejubila, povo de Israel, é uma recordação de que, apesar das dores e sofrimento, sabemos que Deus está no meio de nós. Podemos já cantar de alegria, antecipando a libertação. Essa é a razão de celebrarmos o Natal. Vivemos o Deus que está conosco, mas ainda não plenamente, porque cabe a nós fazê-lo presente nas estruturas do mundo, da sociedade em que estamos, para que mais sinais de luz e esperança se acendam. Um grande abraço, feliz advento para todos.